Pontual FM. A notícia em primeira mão. Os destaques do dia e as principais manchetes estão aqui. Jornal Momento Informativo. Muito bem, de volta com o Jornal Momento Informativo nesta edição para você de quarta-feira. Uma ótima tarde a partir de agora, né? Para você que está junto com a gente, você acompanhou o horário eleitoral político e obrigatório. E olha só, gente, vou falar para você do Elias Artefoto, que está trazendo sempre novidades. Eles trazem novidade que é um novo site. Você pode acessar lá, tá? fotoelias.com.br. Eles estão inaugurando o site para comemorar os 55 anos da marca. Lá você pode revelar as suas fotos, adquirir vale presentes, encomendar foto, produtos e tudo com a mesma qualidade que você encontra na loja física. E lembrando que no primeiro mês, revelando 120 fotos ou mais, leva de presente um lindo álbum 10x15 de 120 fotos. Aí para você guardar as suas fotos preferidas. Não perca tempo e acesse fotoelias.com.br. E lembrando que eles fazem entrega em Taquarituba e também em toda a região através de frete vias Correios 997788130 ou 3762-1286. Falando para você também da FC Segurança e Monitoramento 24 horas. Com tantas notícias ruins, fica difícil não pensar em nossa segurança. E a minha dica para você é a FC Segurança e Monitoramento 24 horas, trabalhando com segurança de eventos em geral e com monitoramento 24 horas, 7 dias por semana. Equipe de confiança e credibilidade. FC Segurança e Monitoramento 24 horas. Você precisa fazer a segurança da sua loja, da sua casa, do seu evento, já sabe aonde pode ir. Na Marechal Floriano Peixoto 401 em Taquarituba, atendendo pelo telefone 3762-2094 ou 14998180020. Fale com Fernando Custódio ou com a Elaine Cristina. Com a FC, você fica muito mais seguro. Jornal Momento Informativo. E a hora certa. Hora certa para você, 12:32. Informou a hora certa, Drogaria Chamorro, onde você encontra medicamentos em geral, genéricos, manipulados, trabalhando também com perfumaria e cosméticos, aplicações e aplicações a domicílio, 12 horas, mais 33 minutos, virou ponteirinho. Gente, mais um recadinho aqui. Atenção, Jair Corrêa dos Santos. Você perdeu uma carteira marrom contendo todos os seus documentos. Alguém aí que conhece o Jair Corrêa dos Santos, dá o recado para ele vir buscar aí seus documentos aqui na Rádio Pontual FM. Bom, eu vou conversar agora com o engenheiro eletricista o Neto, da Progesol. Todas as quarta-feiras ele marca presença aqui, porque eu acho que esse assunto de energia solar, energia voltaica, é um assunto de fundamental importância e é o futuro do nosso Brasil também, né, Neto? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo na paz? Tudo jóia. O pessoal está acompanhando você lá na Progesol? Estão acompanhando na Progesol, estão acompanhando aqui no Instagram também. Pessoal. Que maravilha. Então, tem até algumas perguntas aqui pelo Instagram também. Já tem as perguntas? Você quer responder primeiro ou não? Fica à vontade. Não, o Flávio aqui de São Paulo perguntou assim, ele falou que na Islândia tem 4 horas de sol. Isso é uma oportunidade ou é um problema? Eu acho que já comentei aqui nas outras vezes que o nosso pior caso que eu falo é no Rio Grande do Sul, no solstício de inverno, que é no dia 21 de junho, sim, que seria o dia que é o nosso dia mais curto do ano, é melhor do que o melhor caso, que seria no verão europeu, na Alemanha, por exemplo, que é um país que hoje praticamente vive de energia solar. O nosso pior caso, que é no inverno, no Rio Grande do Sul, é melhor que o melhor caso de sol na Alemanha no verão. Isso por quê? Porque a nossa localização geográfica, ela permite que nós tenhamos mais quantidade de horas solar do que os outros países. E na Alemanha, por exemplo, que é um país europeu e que tem menos quantidade de hora, eles usam energia solar. Imagina a gente que tem muito mais quantidade de horas que eles, entendeu? E sem dizer também que não é por conta de você ter uma energia solar na sua residência que você não possa usar a energia elétrica, né? Exato. Não, a energia elétrica continua então, ligada. Não, você não vai ter problema. Não, bom, agora eu quero te fazer uma pergunta. Tem mais outra pessoa que fez pergunta aí ou não? Não, ainda não, mas tá. o pessoal vai estar participando. Então, Neto, eu estou começando uma construção, tá certo? Como é que eu devo preparar a minha construção para a instalação de painéis solares, por exemplo?
Orlando, essa é uma pergunta muito importante que de uns tempos para cá a gente está tendo uma procura grande para o pessoal que está começando a construir. Sim. Não que quem tenha já casa pronta, quem já mora no lugar, não possa instalar. Também pode, não tem quebra-quebra, não tem sujeira, não tem nada. Mas o pessoal tem nos procurado bastante porque eles estão construindo e já estão querendo já colocar o sistema fotovoltaico. Preparar já para isso. Preparar. Né? Então, foi muito boa essa pergunta que a gente já pode explicar para o cliente qual é a melhor opção. Primeiramente, a gente tem que entender que uma placa que tem 2 metros quadrados, ela gera mais ou menos 41 kWh. Então vamos colocar que uma residência aí que gasta 250 até 300 reais, vão ser mais ou menos 8 placas. Então no mínimo você tem que ter 16 metros quadrados de telhado para a gente poder instalar. No mínimo. Certo. Então essa é a primeira condição. A segunda coisa que a gente tem que pensar é o posicionamento do telhado. De preferência, o telhado tem que ter uma inclinação, a inclinação voltada para o norte. Por quê? Porque o sol nasce no leste e se põe no oeste. Quando a placa está instalada no telhado face norte, você pega sol o dia todo. Então a geração também é maior. Mas se você não tem um telhado face norte, não vai impactar tanto na sua geração. Você vai ter uma perda de geração, mas não significativa. Bom, então você já disse aí em relação à área livre para a instalação das placas, seria quantos metros que você falou? 16 metros quadrados. 16 metros quadrados. Você comentou aqui também que já tem algumas pessoas procurando a tua empresa, a Progesol, que estão construindo e também fizeram essa pergunta. Exatamente. O pessoal tem perguntado bastante sobre isso e a gente está deixando claro que não é problema. Não é problema. E quais, Neto, seriam os melhores tipos de coberturas para a instalação do sistema voltaico? Estou falando de telhado, né, de telhas. Nós não temos um telhado melhor do que o outro. Nós temos soluções para todos os tipos de telhado. Até hoje a gente trouxe algumas fotos e nós temos telhado cerâmico. Tá passando no Facebook, o pessoal tá vendo lá, acompanhando. O telhado cerâmico, o telhado com aquela telha de antigamente chamava amianto, né? Mas é fibrocimento hoje, e o telhado de chapa metálica. Sim. Para cada tipo de telhado, nós temos uma estrutura diferente. Então lembrando que esse telhado a gente não vai furar o teu telhado, lógico, a estrutura de chapa metálica a gente fura, mas ele já vem com uma isolação de borracha para não ter vazamento. Ninguém vai correr o risco de vazamento. Ninguém não vai ter o risco de vazamento, e o furo é aproveitado o furo que já está feito lá para suportar essa telha. Então não tem outra furação. Não importa muito o tipo de telha, então. Não importa o tipo de telha. A gente tem soluções para todos os tipos de telhado. Bom, Neto, lembrando também que você já falou em outras ocasiões aqui que em alguns lugares as pessoas até não instalam os painéis na casa em cima. Pode pôr esse térreo também, né? Pode pôr. Tem cliente que prefere instalar no chão. A gente tem uma estrutura para solo também. Aí a gente já coloca a estrutura já virada para face norte, para aumentar a geração. Então tem várias soluções. O cliente pode colocar no telhado, pode colocar em cima de barracão, por Isso exemplo. não seria problema, então. Não, nenhum problema. Agora, Neto, vale lembrar que a energia solar, ela na realidade, ela é provinda de uma energia renovável, né? Sim. E é de fonte inesgotável ou não? É de fonte inesgotável. Inesgotável. O sol, ele nasce todo dia ali. A gente não tem nenhuma chance dele não nascer. Apesar, pode estar chovendo, mas ele está acima das nuvens. Então, sim, tá abastecendo. Está abastecendo. É o termo certo esse, abastecendo? Não seria, né? Alimentando. Trocou. Você viu, Fabinho, como é que é o negócio de um técnico? Foi rápido. Foi rápido a resposta dele. Ô Neto, você acredita que com o passar dos anos, o custo para a instalação da energia fotovoltaica, em residências principalmente, possa baixar? Porque existe uma tendência nisso ou não? Então, eu estive no congresso na Intersolar no dia 28 a 30 de agosto e eu conversei muito com os fabricantes. O que está acontecendo é o preço deu uma estagnada já. A gente chegou num limite de valores. Até que ano passado eu estive na China e a fabricação do painel na China ano passado era 70 centavos o watt, 70 centavos de dólar por watt. E hoje eu conversei com o chinês nessa feira e o custo da fabricação está 28 centavos por watt. Então caiu do ano passado para esse ano, caiu bastante. Só que agora a tendência é manter o valor do watt
e aumentar a eficiência da placa. Então, por exemplo, hoje uma placa de 330 watts que nós usamos, ela vai ser vendida pelo mesmo preço, mais uma placa de 370 ou 405. Só que o preço do watt vai ser o mesmo. Sim. O que eu costumo falar para o cliente? Que se o cliente ficar esperando para instalar um sistema, ele vai perder esse prazo da economia. Então, eu vou esperar, igual você lançou um celular novo. O cliente, ele vai comprar um celular, daqui 6 meses o celular vai estar ultrapassado. O iPhone vai ter lançado outro iPhone, o Samsung já vai ter lançado outro modelo, e você está deixando de aproveitar os benefícios que aquele aparelho está te trazendo. Né? E o sistema fotovoltaico é a mesma coisa. Se você aguardar para esperar baixar, você está deixando de economizar todo mês. Está falando que um sistema que a gente instala hoje na casa, a partir do mês seguinte você já não tem conta e esse dinheiro já está sendo usado para outra coisa. Se você esperar baixar, não vai abaixar significativamente, vai abaixar centavos ou poucos reais e não vai valer a pena você esperar. Em relação ao desenvolvimento do projeto, o custo do projeto, isso é negociável com você? É negociável, a gente consegue, dependendo da forma de pagamento, a gente consegue melhorar as condições, sim. Quer dizer, então as pessoas devem procurar a Progesol de Itaquarituba sem compromisso para um orçamento, para fazer a comparação da economia realmente que vai ter com a energia fotovoltaica e as formas de pagamentos, não é? Exatamente, a gente aconselha muito que o cliente nos visite, porque cada sistema é diferente. E você acredita, Neto, que o consumidor brasileiro, o consumidor de energia elétrica, ele já começou a ver com bons olhos a energia solar? Tenho certeza disso, Orlando. A gente a procura por essa solução está cada vez maior. Muitos clientes preocupados com o aumento da conta de luz. Esse mês veio bandeira vermelha novamente. Então, um cliente que pagava 220, esse mês ele pagou 270. Então, e ele fala, mas eu não gastei nada a mais. E realmente ele não gastou. É o custo, aumento da bandeira vermelha por falta de chuva. Depende de chuva para aumentar os reservatórios, para poder gerar mais energia. Então, e a tendência do aumento da energia o ano que vem é maior ainda, né? A gente está calculando mais ou menos um aumento de 15% ao ano. Que barbaridade. Fica difícil assim, né, Neto? Fica difícil. Bom, então vamos repetir o endereço da empresa, ou aquilo que você pode explicar para o futuro cliente lá no teu escritório. A Progesol está localizada na rua Doutora Taliba Leonel, número 1092, ali no centro de Itaquarituba, próximo à Geomap, 2 casas antes da Geomap. O pessoal que conhece Itaquarituba sabe bem ali a nossa localização. Perto da Areata também, né? Perto da Areata. O nosso prédio Areata é na Silvano de Paula Bueno, é o Areata antigo prédio da Areata, exatamente. Nosso escritório fica no antigo prédio da Areata. É antes da Chamorro, então a gente convida todo mundo a passar lá, tomar um café comigo e para eu calcular a solução. E o pessoal também já pode ver aí a fachada da Progesol aí no Facebook da rádio, né? Ô Neto, alguma pergunta que eu não fiz, alguma colocação que você queira fazer? Não, fique à vontade. Queria agradecer a oportunidade, a gente está tendo um retorno muito legal aqui, o pessoal tem tirado dúvidas. Durante o programa eles não perguntam muito, mas depois eles entram em contato. Entram em contato, não é? Que maravilha. A gente está muito feliz com o resultado. Tá certo. Muito obrigado, então, por sua participação mais uma vez aqui no Jornal da Rádio. Parabéns pelo empenho, pelo trabalho que você está se esforçando aqui em Itaquarituba e eu acredito que você já está sendo bem sucedido. Muito obrigado, Orlando. Obrigado, Fabinho. Conversamos com o Neto, engenheiro eletricista, proprietário da Progesol de Itaquarituba. Dá uma chegada lá, conversa com os técnicos ali, peça um orçamento para você ser aí um futuro proprietário de energia solar na sua casa. Lembrando que a escola estadual Dimas Moser, aqui da Vila São Vicente, foi premiada e já instalou a energia solar, né, a fotovoltaica. Eu acredito que eles já, no pagamento da primeira conta, já perceberam a grande economia que a escola já está fazendo em relação a isso. A gente depois vai até conversar com a diretora da escola para ela passar informações mais concretas para todos nós, tá certo? Ô Fabinho, vamos falar um assunto aqui. Você tem medo de morrer ou não? Não. Não, tem certeza? Não, toma cuidado, mas não tenho medo. Você tem medo de morrer, Neto? Tá aberto o microfone dele aí? Pode falar.
Tem medo de morrer ou não? Eu tenho, eu não vou mentir, eu tenho 63 anos, tenho medo de morrer, embora eu acredite na vida eterna, acredite na existência do Espírito Santo, acredite que a vida real, mesmo verdadeira, é a vida eterna. Mas eu estou falando tudo isso porque eu estou com uma matéria aqui que diz assim a manchete: brasileiro não gosta de falar sobre morte e não se prepara para o momento, é o que revela uma pesquisa. Falar sobre a morte é um tabu para mais de 73% dos brasileiros. É o que mostra a pesquisa inédita encomendada pelo Sindicato dos Cemitérios e Crematórios Particulares do Brasil, o SINCEP, e realizado pelo Estúdio Ideias, divulgada na última segunda-feira, dia 24, na abertura do evento Inspirações sobre a Vida e a Morte, em São Paulo. Gente, os números jogam luz em características da nossa cultura e ajudam a entender o que o brasileiro pensa ao lidar com o fim da vida. Segundo o resultado da pesquisa, o brasileiro tem mais medo de perder alguém do que da própria morte. Ao contrário, eu tenho medo de morrer. É verdade. Vamos ver abaixo alguns dados, Fabinho? Vamos lá, 82,4% dos brasileiros acham que não tem nada mais sofrido do que a dor da perda de alguém. Já 79% acham que nunca é a hora certa. 63% acham que a tristeza está associada à morte. 48,6% não estão prontos para lidar com a morte de outra pessoa. 30% tem muito medo de morrer. Tô aí. É o seu caso. 30,4% não sabem como ou com quem falar sobre a morte. 10% acreditam que falar sobre atrai a morte. Atrai a morte. Atrai a morte. Não. E vamos falar então um pouquinho sobre Cuidado puxar, hein? E a dificuldade de falar desse assunto. E para boa parte dos brasileiros, a morte está diretamente associada a sentimentos ruins como dor, tristeza e saudade. E isso faz com que as pessoas tenham dificuldade de falar sobre o assunto. Esta sensação não passa com o tempo. A maioria não gosta de falar sobre a morte. A questão da idade não muda a relação. A gente não ganha familiaridade conforme envelhece. O assunto é tão distante que mesmo o mais velho ou contínuo eu continuo não querendo conversar. Foi o que explicou a Gisela Adice. Ela é presidente do SINCEP e dona de cemitério. Somente 21% dos jovens discutem o tema e o assunto não fica muito mais recorrente ao longo da vida. Acima dos 55 anos, apenas 32,5% conversam sobre a morte. Entre as mulheres, o tema é ligeiramente mais recorrente, 29,3%. A dificuldade nem sempre reside na perda de alguém ou no medo da morte, mas no receio de ter uma conversa considerada íntima. 57,4% acreditam que o tema pertence à intimidade e que traz à tona justamente os sentimentos ruins associados ao tema. Isso é o que acreditam 76% dos entrevistados. Bem, para mais de 48%, falar sobre o assunto é depressivo e para 27,8% é mórbido. Para mais de 30%, morte é algo solidário e não deve ser dividido. Além disso, a dificuldade de lidar com os próprios sentimentos também colabora para que a discussão seja considerado um tabu. 17% declaram não gostar de deixar transparecer seus sentimentos e 7,2% acreditam que falar sobre a morte é um sinal de fraqueza. Bom, é interessante também a gente apontar aqui a respeito dos rituais. Os rituais relacionados à morte também mudaram. Mais de 50% dizem não participar da missa de sétimo dia antes tradicional. O uso do preto também não está mais visto como necessário. A gente percebe que os rituais estão perdendo o significado. As pessoas ainda reconhecem o enterro e o velório, mas não reconhecem mais a missa de sétimo dia. Isso tem a ver com a geração. Os mais velhos se dedicam mais ao velório, ao protocolo. Já os mais novos têm uma outra relação com o ritual. Não querem ficar tanto tempo ali. Por exemplo, explicou a Dice. Em médias, as pessoas estimam que fiquem 6 horas e 30 minutos em um velório, quando a realidade é que eles têm a média de duração de 3 horas e 30.
Para 37,4% dos entrevistados, o velório é a despedida final e 28% consideram uma homenagem. No Brasil, a cremação ainda é pouco difundida. Estima-se que apenas 10% das pessoas optem por ela, não é? Tá Interessante essa pesquisa e esses dados aí, né? Então, eu alô, me aqui do enquadro pessoal. naqueles 30% lá, sabe? Eu não tenho medo de morrer. Eu não tenho medo de morrer, não. Acho que. Eu tomo cuidado para que isso não aconteça precocemente, mas medo não. Ó, deixa eu mandar alô aqui pro Leandro Diego Martins. O Leandro, metralhinha, né? O que você achou do metralhinha? É legal, né? Também o Djalma Daniel Martins, o Flávio Souza Domingues, ele mandou aqui boa tarde, amigos, é o Flavinho. E o Valdir Rolim mandou aqui boa tarde, amigos, Fabinho Orlando. Ele perguntou aqui, né, o que a gente tem a dizer sobre os serviços de internet de Taquarituba, que está deixando na mão sem fornecimento do sinal e do fixo. Não, gente, a gente tem que levar em consideração, hoje nós estamos com um problema com a Vivo. Exato. Com a Vivo, né? Então, tem que cobrar da Vivo um pouco mais de responsabilidade e trazer um trabalho de mais qualidade para nós consumidores, não é verdade? Agora, hoje, por exemplo, a internet fibra ótica, aqui da rádio funciona beleza. Tá dando tudo certo. Estamos né? ao vivo. Tem 2 empresas aí trabalhando com fibra ótica, então as pessoas têm que discernir as coisas. Mas agora é hora de você falar. Você já falou da Planeta Bichos hoje? Já falamos da Planeta Bichos, nós vamos falar agora da Fernando 1,99. Porque ela é pioneira. Ela é pioneira aqui em Taquarituba e não só para Taquarituba, mas também para toda a região. Tudo que você procura na Fernando 99 tem. Se não tiver, não tem problema, porque a Fernando 99 traz para você. Linha completa em ferramentas, acessórios, material escolar, produtos para casa e muito mais. Fernando 99, na Doutora Taliba Leonel, pertinho da Centro Calçados, em frente à ótica HR. Muito bem, aqui conosco está também contribuindo e apoiando o nosso jornal, a Lotérica Samambaia. Comprovadamente a Casa da Sorte, já com premiados na quadra da Mega Sena e Loto Fácil. E na Lotérica Samambaia é assim, você vai até lá, faz suas apostas, recolhe seus tributos, recarrega o seu celular e, para ganhar tempo e não ficar na fila, pode buscar o comprovante dos pagamentos no outro dia, porque a Lotérica Samambaia, além de ser a Casa da Sorte, é a Casa da Confiança. E hoje tem sorteio da Mega Sena, o cavalo tá passando arriado, você tem que ir lá fazer a sua fezinha, hein? 2,5 milhões, né? É a estimativa da previsão de prêmio para quem acertar as 6 dezenas da Mega Sena hoje à noite. Lotérica Samambaia, você já sabe, estabelecida na Praça São Roque, aqui em Taquarituba, e atende pelo telefone 99764-3870. Jornal Momento Informativo. E a hora certa? Hora certa, 12:53. Repita. 12:53. Informou a hora certa, Drogaria Chamorro. Com a Drogaria Chamorro é assim, você não perde a hora. 12:53. Olha só, o candidato a presidente da República, Ciro Gomes, deu entrada no finalzinho da tarde de ontem no Hospital Sírio-Libanês. Após exames, passou por um procedimento de cauterização de vasos da próstata. Por ser um procedimento simples, Ciro Gomes poderá retornar às suas atividades o mais breve possível. De acordo com a assessoria de imprensa do candidato do PDT, ele deve receber alta ainda hoje. A assessoria afirmou ainda que a agenda de quarta-feira de hoje, por exemplo, do candidato, está mantida e desta forma ele participará do debate entre presidenciáveis na tarde de hoje, quarta-feira, promovida pelo portal UOL, pelo jornal Folha de São Paulo e pelo SBT. O Ciro ocupa a 3ª posição nas pesquisas de intenção de voto para a eleição, empate técnico com o Geraldo Alckmin, atraso Jair Bolsonaro, que lidera, e Fernando Haddad, do PT. O Bolsonaro está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, se recuperando de 2 cirurgias de urgência após sofrer uma facada durante o evento de campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais. Mais cedo, um evento de campanha em Duque de Caxias, Ciro disse acreditar que as eleições do Brasil estão abertas e indefinidas e argumentou que os institutos de pesquisa não podem escolher candidatos para os eleitores. Há 12 dias do primeiro turno das eleições, os candidatos a presidente da República já gastaram, gente, 130,4 milhões de reais, segundo os dados disponíveis no portal do Tribunal Superior Eleitoral. Pelo menos 64,8 milhões foram destinados à produção de vídeos para a internet dos programas eleitorais gratuitos, que representa 49,7% desse total.
Olha só, nesse montante estão incluídas também as despesas do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que teve a candidatura rejeitada pelo TSE por causa da lei ficha limpa. Só a campanha de Lula declarou gastos de 19,1 milhões e a arrecadação de 20,6 milhões. Foram aplicados 13,5 milhões na produção dos programas de rádio e televisão. É isso aí, agora vamos falar um pouquinho da agência do INSS de Avaré. Eu vou dar essa notícia porque muitas pessoas utilizam ainda o INSS de Avaré. Muitas pessoas de Itaquarituba vão até lá. A agência da Previdência Social de Avaré ficará fechada a partir de amanhã, quinta-feira, dia 27, para mudança de endereço. A unidade, que hoje está localizada na rua Piauí, 1495, no centro, ao lado da Funza, passará a funcionar na rua Maranhão, 1492, no prédio do antigo Cine Santa Cruz, a partir do dia 4 de outubro. A mudança será feita por causa do fim do contrato de locação e da impossibilidade de execução de adequações necessárias para acessibilidade no local onde a APS funciona hoje. O novo imóvel já cumpre os requisitos de acessibilidade. A agência realiza em média 210 atendimentos diários e ficará fechada para mudanças de 27/9, ou seja, amanhã, até 3 de outubro. Bom, neste período, os moradores de Avaré e os outros usuários poderão ligar para o telefone 135 ou acessar o site Meu INSS no endereço meuinss.gov.br. Nesses canais, o segurado pode obter informações, fazer agendamentos e requerer benefícios. A agência do INSS mudará de endereço, mas o horário de funcionamento será o mesmo, das 7 da manhã às 17 horas. Após as 13 horas, o atendimento é destinado aos serviços previamente agendados. Muito bem, estas foram as notícias nacionais na edição de hoje do nosso jornal, e agora nós vamos para as internacionais com o craque das línguas estrangeiras, o poliglota Zangado. O apoio cultural com exclusividade é do Tessa Restaurante, o seu restaurante. Fome não tem hora, aperta onde for. Apoio Cultural Tessa Restaurante, com ambiente agradável, cardápio variado e um tempero sem igual. Oferecemos pratos à la carte de filé e massas e servimos comida a quilo. E para acompanhar, toda a linha de bebidas e deliciosas sobremesas. No almoço ou no jantar, Tessa Restaurante. Disque Marmitex 3762-2645 ou 99680-4049. Tessa Restaurante, o ponto de encontro das boas receitas. Você vai. Muito bem, vamos agora para as internacionais do Jornal Momento Informativo da Rádio Pontual, com o apoio cultural do Tessa Restaurante. O Zangado, o craque das línguas estrangeiras, já está preparado, né, Zangado? Preparadíssimo. Então vamos lá. Irã culpa Estados Unidos, Israel e países do Golfo por ataque contra desfile militar. Após um ataque contra uma parada militar na cidade de Anvas, no final de semana, autoridades do Irã prometeram retaliar, acusando os Estados Unidos, Israel e a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos de participação no atentado que deixou 25 mortos. O vice-chefe da Guarda Revolucionária do Irã, Hossein Salami, Repita. Salami, disse nesta segunda-feira que líderes americanos e israelenses devem esperar uma resposta devastadora de Teherã. Vocês já viram nossa vingança antes. Vocês verão que a nossa resposta será arrasadora e devastadora e vocês se arrependerão do que fizeram, disse Salami. Salami tá bravo, hein, Zé? Salami tá bravo. Durante funeral das vítimas do ataque transmitido ao vivo na televisão estatal. Como diz o Alcorão, cabeças vão rolar onde quer que estejam. Vamos encontrá-los e puni-los, prometeu. Já o líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, Repita. o Ayatollah Ali Khamenei afirmou que os atiradores que abriram fogo contra os militares iranianos foram pagos pela Arábia Saudita e pelos Emirados Árabes Unidos, dizendo que Teherã irá punir severamente os responsáveis pelo ataque. O ministro da Inteligência e Segurança Nacional iraniano, Mahmoud Alav, sugeriu que um grande grupo de separatistas árabes estava por trás do ataque e que várias pessoas já foram presas, segundo a imprensa local. E quanto ao ataque? Bom, no sábado, 4 atiradores dispararam contra um desfile militar na cidade de Awas, onde autoridades iranianas haviam se reunido para assistir a um evento anual que marca o início da guerra de 1980 a 88 do Irã contra o Iraque. Segundo o último balanço das autoridades locais,
24 pessoas morreram, entre eles 12 membros da Guarda Revolucionária e outras 60 ficaram feridas. Os 4 agressores foram mortos. Na segunda-feira, uma multidão em luto se reuniu em frente à mesquita Saralá, no centro de Aloas, para o funeral organizado para 12 das 24 vítimas. Enquanto aguardavam a chegada dos caixões, a multidão agitava faixas com mensagens em persa e árabe, entre várias bandeiras do Irã. Aloas, cerca de 560 quilômetros ao sul de Teherã, é a capital de Juzestan. Repita. É a capital de Juzestan, uma região rica em petróleo com uma população majoritariamente árabe. É a coisa complicada, né? Hein? Mas nós temos mais informações. Assange chegou a renunciar a asilo do Equador segundo carta privada. O fundador do Wikileaks... Repita. O fundador do Wikileaks, o Julian Assange... Repita. É o Julian Assange, refugiado na embaixada equatoriana em Londres há 6 anos, chegou a renunciar ao asilo concedido por Quito, segundo uma carta assinada por ele em dezembro passado, a qual a AFP teve acesso. Na missiva, Assange deu por concluído o asilo no âmbito de uma estratégia equatoriana que não teve sucesso, com a qual ele pretendia se transformar em um diplomata equatoriano perante o Reino Unido e a Rússia. Privada, a carta assinada pelo australiano e pelo seu advogado espanhol Baltasar Garzón, foi entregue pela chancelaria à deputada Paola Vintimilla. Repita. A Paola Vintimilla, que apura o processo de naturalização de Assange, confirmou a legisladora. O criador do Wikileaks renunciou ao asilo pouco antes de Quito lhe desse a carta de naturalização em 12 de dezembro e tentasse em vão nomeá-lo para seu corpo diplomático, a fim de que pudesse deixar a embaixada e ir inclusive para Moscou. Assange se refugiou sob proteção do Equador para evitar, a princípio, ser extraditado para a Suécia, onde é acusado de abusos sexuais. Mesmo assim, ele teme que, se deixar a alegação, possa ser detido e extraditado para os Estados Unidos por revelar milhares de segredos oficiais do país em seu site. A Justiça Britânica mantém uma ordem de prisão contra ele por violar as condições de sua fiança dentro do caso aberto na Suécia. O Ministério das Relações Exteriores evitou se pronunciar sobre o conteúdo da carta ou sobre o status atual de Assange, embora, em outras ocasiões, tenha insistido que Quito é responsável por honrar os direitos que tenha dentro da embaixada. É isso aí, estas foram as informações internacionais da edição de hoje com o craque das línguas estrangeiras, o poliglota Zangado. Daqui a pouquinho eu tô chegando com a Super Tarde. Fome não tem hora, aperta onde for. Apoio Cultural Tessa Restaurante, com ambiente agradável, cardápio variado e um tempero sem igual. Oferecemos pratos à la carte de filé e massas e servimos comida a quilo. E para acompanhar, toda a linha de bebidas e deliciosas sobremesas. No almoço ou no jantar, Tessa Restaurante. Disque Marmitex 3762-2645 ou 99680-4049. Tessa Restaurante, o ponto de encontro das boas receitas. Muito bem, chegamos no final então de mais uma edição do nosso jornal. O tempo não dá para uma reflexão. Hoje o Zangado já deve estar chegando aí para animar a sua tarde de quarta-feira, mas eu quero deixar aqui um recadinho para você memorizar, refletir e entender que a vida ela é dada a você para você viver com inteligência e rodeado de pessoas do bem. Quem busca a felicidade precisa ter percepção e a iniciativa de conviver somente com pessoas otimistas. Lembre-se disso, o pessimismo é coisa do inimigo. Então, com muito otimismo, eu desejo a todos vocês que acompanharam o nosso trabalho e continuam acompanhando uma ótima quarta-feira. E se o Pai Supremo permitir, amanhã nós estaremos de volta com mais notícias no nosso jornal. Boa tarde. A notícia em primeira mão, os destaques do dia e as principais manchetes estão aqui. Jornal Momento Informativo. 87,7